As empresas são feitas por pessoas. Conheça histórias inspiradoras de quem trabalhou duro na pandemia. Um painel com Edu Neves, CEO e sócio do Reclame Aqui. Yara Aguiar, coordenadora de experiência do cliente do Reclame Aqui. Gustavo Botelho, sócio da Stone. E Gabriela Lumari, CX Manager da Log. Olá pessoal, bom dia. Estou de volta aqui no evento, mais um painel com muito bem acompanhado. Nesse painel a gente vai falar bem no núcleo da questão do tema do evento desse ano, né? Que fala, as empresas são feitas por pessoas e são essas pessoas que vão fazer o atendimento e o relacionamento. E quando a gente fala de ter um negócio que melhora a vida das pessoas, essas duas coisas são indivisíveis, né? Então, hoje, primeiro eu queria falar uma coisa que o Diego Vinhas me chamou de Edu Guedes. Então, eu assim, anotei, Diego, e depois eu até fiquei procurando se esse cara ia vir hoje. Mas é Edu Neves. O Gustavo também, né, Botelho, como o Diego Vinhas falou aí, está no maior sucesso no chat. A gente tem um evento hoje bem sui generis. Mas vamos lá, eu vou dar um pouquinho de painel de fundo aqui, e aí a gente vai discutir o mais livremente que a gente conseguir. Ontem, a gente teve 2 painéis que eu acho que conseguem ajudar a gente aqui a traçar uma linha do que foi atender durante todo esse período de pandemia até o dia de hoje. O primeiro, a gente conseguiu traçar, junto com o Instituto Locomotiva, a Edelman e o Iago aqui, que é nosso responsável da área de dados e estatística, um pouco o cenário socioeconômico que a gente viveu, né? A primeira etapa, que foi o pico da pandemia, que começa lá em março do ano passado e dura aí 3 meses, a gente teve, no Reclame Aqui, uma explosão de tráfego. Abril do ano passado foi o maior volume de tráfego da nossa história, e alguns dias bateram recordes, especialmente, recordes de reclamações. Mas dentro desse período, também surgiram as melhores notas dentro do Reclame Aqui. Foi o período onde a avaliação média das companhias e o nível de solução foi o mais alto. Então, isso foi muito interpretado como aquela história de estamos todos no mesmo barco, né? Então, eu estou tendo problema com uma companhia aérea, porque foi o primeiro impacto, foi o segmento de travel, né, de viagens, hotéis, etc. Depois vieram educação, bancos, restaurantes, e aí foi uma enxurrada. Mas estava todo mundo sofrendo o impacto da pandemia, então o consumidor, o cliente, estava mais condescendente ali com tudo que estava acontecendo, entendendo melhor. Isso foram o que os dados apontaram, que as pesquisas e a percepção desses 3 atores que estavam no painel ontem. Depois vem um segundo momento, onde está todo mundo em casa, nem todo mundo, mas boa parte da nossa sociedade, especialmente que trabalhava em escritórios e atividades assim, ficaram em casa. A gente tem um incremento grande de volumes em e-commerce, em transações financeiras, né, por meio eletrônico. A gente também tem um fenômeno do aplicativo do auxílio emergencial, que digitalizou muito rapidamente muita gente. E a gente chamou esse período um pouco de período da infidelidade. A gente tem um estudo também publicado, está no nosso blog e no Notícias, que trata um pouco desse período onde as pessoas começaram um pouco a trocar de fornecedor de serviço, trocar de fornecedor de produto. E isso tem 2 motivos básicos. Um é porque a sua vida começa a ter necessidades diferentes. Talvez você não precise comprar calça e tênis se a gente vai trabalhar de pijama, né? Só precisa comprar camiseta e camisa, né? A gente não tem essa necessidade. Além do que, os pontos de compra mudam, então a gente começa a não comprar no caminho do trabalho, talvez a gente precisa comprar mais perto de casa. E com o fechamento, os deliveries explodem, com o fechamento dos restaurantes especialmente.
os deliveries explodem, aquece mercado de linha branca, porque a pessoa que tinha uma geladeira que só abria 2 vezes por dia, agora começa a abrir 30 vezes por dia, ela já não gela do mesmo tempo, e etc. Então, esse é um outro período que tem uma explosão das vendas do e-commerce e muito uso de ferramentas digitais que não eram preferidas ou muito comum pelo consumidor. De modo muito intenso, porque a rotina passa a ser em casa ou muito raramente na rua. E agora a gente vive um outro período de arrefecimento da pandemia, mas também com um problema econômico gigante. Então, a gente tem uma inflação muito grande, especialmente em alimentos e naquelas coisas do dia a dia, como energia e gás. E aí, a gente também tem uma divisão, porque a gente tem classes sociais que ficaram melhor empregadas, foram melhor colocadas e geraram poupança com a pandemia, e uma classe que ficou desempregada e que viu a sua renda encolher e agora está sofrendo mais o impacto da inflação. Então, esse terceiro período ele é mais disforme, mas o principal o segundo e o terceiro período geram mudanças de hábito e necessidade de novas escolhas, e isso, ao mesmo tempo que é um problema, é uma oportunidade para as marcas. A outra questão que a gente conversou foi num painel envolvendo vários CEOs, a Dengo, Marisa, Reserva e Pet Love, e Reserva que é Arezzo, né? Que a gente pode dizer assim, foi um outro tipo de mensagem. Como essas marcas navegaram por dentro da pandemia, como que essas marcas, através da visão da sua direção mesmo, do seu corpo executivo, foi escutando o que estava acontecendo, foi se adaptando e foi tentando usar essas oportunidades de forma muito tranquila e consciente para poder continuar servindo o cliente. E aí ficou muito marcado nesse ponto, assim, que o propósito e o que a companhia faz, quando esse propósito e esse o que é muito forte, muito claro, muito vivido, muito maduro, quando os comos mudam, que é o como eu faço as coisas muda, quando os processos são obrigados a mudar, essas empresas têm mais facilidade de fazer isso. Quando as empresas têm pouco para onde voltar, têm pouco desse propósito, desse espírito de existência, assim, do porquê nós estamos aqui, quando você tira os processos, a própria empresa meio que entra em pânico, né? Surta. E aí vem o problema no cliente, etc. Por que eu estou fazendo essa introdução assim mais longa? Porque aqui a gente vai falar com pessoas que tiveram que lidar com o cliente e que tiveram que olhar o seu cliente para além do aspecto normal, para além do objetivo que é o produto ou serviço que você fornece. Em outros casos, aquela explosão que aconteceu num setor, dada a questão e as dificuldades que a própria pandemia trazia, criaram desafios extras, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Yara, que é prata da casa. Eu brinco que ela tem plaquinha de patrimônio, que a gente não vai deixar ela embora também nunca, mas está com a gente há muito tempo, depois ela vai se apresentar e falar um pouquinho dela aqui no Reclame Aqui, esteve em vários segmentos. A gente está aqui com a Gabriela, da Log, que a gente fez um briefing alguns dias atrás, eu fiquei bem impressionado com algumas histórias que você trouxe, acho que vai ser muito rico compartilhar. E o Guga, que além de ser um sucesso no chat, é responsável por alguns milagres na Stone, que eu acho que é continuar atendendo as pessoas ao telefone, falando, atendendo após poucos toques, manter uma questão humanizada, com volumes crescentes, com pandemia, né? Muito focado no pequeno cliente ali, né? Acho que eu já ouvi você falar do padeiro com a barriga no balcão, né? Essa é a imagem do cliente que vocês ajudam. Então, vamos lá, vou começar com você, Yara. Você deselegante intencionalmente com os convidados, mas para contar, a Yara conseguir se colocar aqui dentro do painel e depois a gente passa por vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou a Yara, como o Edu falou aí, já estou quase ganhando a plaquinha de patrimônio histórico da casa, né?
8 anos já quase de Reclame Aqui, já passei pelo atendimento, já fui até o jurídico, uma loucura da cabeça do Maurício, que falou, menina, vai lá. Acho que eu só não atuei com TI ainda, e agora a gente enfrenta aí um desafio na experiência do cliente desde o início da pandemia. Né? Então, a gente também estava responsável, por exemplo, uma coisa que foi muito desafiadora, o onboarding de colaboradores, que antes era presencial. Como que você dá boas-vindas? Como que você apresenta para esse novo colaborador a cultura, os valores que antes eram presenciais de maneira online? Como que você se certifica que isso está chegando da forma como tem que chegar para que isso seja refletido lá na experiência do cliente? Então, acho que a gente tinha se preparado para passar um mês de home office, né? A gente pegou todo o material, todo o computador, todo o maquinário, levamos para casa, falando, daqui a um mês a gente volta. E já estamos nessa, já vai fazer quase 2 anos. Então, isso é bem desafiador mesmo. Legal. Gabriela, conta para a gente qual o trabalho que você está desenvolvendo aí, como foi esses primeiros impactos aí na Login. Eu estou sem o retorno dela aqui. Opa! Sem som. Agora ok. Bom, então vamos lá. Bom dia para todo mundo, Guga, Yara e Edu. Bom, foi bem desafiador, Edu. Você comentou um pouco sobre aumento, né, do e-commerce, e aí isso impactou diretamente a Log, né? A gente teve um aumento aí de mais de 300%, para vocês terem uma ideia, a gente teve que se adaptar. E a gente tem que lembrar que a Log foi, né, declarada como um serviço essencial. Então, tanto a operação de atendimento, mas a nossa operação presencial de entrega foi bastante impactada, e a gente teve que correr bastante no início para se adaptar e conseguir garantir essas entregas para que a gente pudesse ajudar o país, enfim, conectar o Brasil, que é o que a gente está aqui para fazer. Então, a gente teve desafios tanto na nossa operação de entrega, e aí desafios com entregadores, como é que a gente faria para ter essas entregas acontecendo, as nossas assinaturas de protocolo. A gente teve que fazer uma série de adaptações no modelo mesmo de negócio para que a gente pudesse atender aí as expectativas e manter todo mundo o mais seguro possível, né? Então, foi bem desafiador, e a gente continua, obviamente, com a operação, essa parte, né, presencial aí, ao longo de toda a pandemia e tal, então foi realmente um desafio. E do ponto de vista do atendimento, o que eu traria que foi realmente muito desafiador, tem desafios parecidos aí com o que a Yara contou um pouco. Então, o curioso é que a gente já fazia uma parte do tempo de home office, aqui na Log, principalmente no time de atendimento, a gente já vinha testando isso, a gente já imaginava que em algum momento a gente teria essa necessidade. A gente já tinha métricas bastante claras de produtividade, tempos, qualidade do atendimento, então a gente já fazia 50% do tempo de casa. Quando veio a pandemia, por esse motivo a gente conseguiu se adaptar relativamente rápido, mas não foi necessariamente fácil, porque a gente ainda tinha as nossas rotinas, né, presenciais, então a gente teve que fazer toda essa adaptação, e está indo super bem. A gente teve aumento de produtividade, o time está feliz, mas foi muito desafiador. O que eu diria é que a gente tem que, praticamente toda semana, pensar e repensar as rotinas, como é que a gente está fazendo, se está funcionando, os nossos treinamentos. Então, realmente aí tem sido um desafio, a gente está aprendendo muito, e eu acho que é por aí, tá? Depois eu vou contar mais para vocês, mas esse é o nosso geral aí do desafio que a gente vem enfrentando. Legal. E aí, Guga, conta para a gente como que são, quais foram ou quais estão sendo os desafios para vocês aí na Stone. Edu, primeiro queria agradecer, acho que é uma honra estar aqui representando a Stone. Eu sou um admirador completo do Reclame Aqui. Acho que o que vocês fazem, dando a voz para o consumidor e empurrando várias empresas a terem um atendimento melhor, realmente muda o Brasil. E é uma honra também estar com a Gabi, com a Yara e contigo, claro, aqui nesse painel. Para falar de desafio que a gente teve na pandemia, com certeza vai passar de 1 hora, então vou tentar ser sucinto. Mas é legal porque é o seguinte, em momentos difíceis que um time campeão ele sobressai, né? É na dificuldade que a gente consegue realmente botar tanto a nossa marca como time forte, como uma marca que apoia os lojistas, né? Mas acho que primeiro, para dar um contexto para todo mundo, aqui na Stone a gente atende o pequeno e médio empreendedor, que representa 37% do PIB, 52% dos trabalhos de carteira assinada, e que principalmente
tem ainda pouquíssima instrução em relação ao e-commerce. Então, a pandemia foi positiva porque acelerou esse processo de digitalização, mas ali na primeira onda, a maioria dos nossos clientes, eles dependem do fluxo de gente para vender. Então, a gente viu ali em março, um período de 2 semanas, 60% dos nossos lojistas fechando as portas. E aí é desesperador. Então, temos 2 desafios principais. Primeiro, o que fazer com 60% da tua receita caindo em 2 semanas, que a gente pode detalhar um pouco depois. Mas, primeiro, que eu acho que em primeiro lugar, é como a gente garante a saúde do nosso time. Então, foi uma loucura a gente ter que distribuir computador em todas as regiões do Rio de Janeiro, num final de semana, para conseguir equipar o nosso time para atender os clientes à distância. Diferente da Log, que a Gabi comentou, a gente sempre teve trabalho presencial. A gente valoriza muito esse contato humano, a gente estar junto, a gente conseguir fazer ação de engajamento e se conectando com o nosso time. Então, teve esse desafio logístico para a gente capacitar o nosso time. Como a Yara comentou também, de um sábado para domingo eu gravei 36 horas ininterruptas, praticamente ininterruptas, né? Não era possível, mas de conteúdo para o nosso onboarding de novos colaboradores, que já estava todo mundo em casa. Então, eu acho que eu divido em 3 frentes. Primeiro, garantir a saúde do nosso time. Segundo, a gente continuar atendendo com o mesmo nível de excelência que a gente espera os nossos clientes. E 3, fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. De certa forma, não só benfeitorias que a gente vai conseguir fazer com o nosso cliente, o nosso lojista, passe por esse momento difícil, mas que outra forma eu consigo capacitá-lo para que ele consiga acelerar esse processo de digitalização. Legal. Eu acho que a gente também tentou fazer algumas coisas inusitadas. Uma delas que o Reclame Aqui fez foi suspender o cálculo de reputação durante pouco mais de 60 dias, para que as marcas não fossem impactadas pela enxurrada de problemas e de avaliações que poderiam vir, que a gente entendeu que isso iria prejudicar ainda mais a escolha do consumidor e seria uma informação equivocada, né? Eu acho que esse é um outro tema que eu quero começar a entrar aqui. Yara, como foi a reação das empresas com o Reclame Aqui lá no atendimento, e como foi a reação dos consumidores, porque nós temos esse double bottom line, né? Nós temos que atender empresas e consumidores, todo mundo é importante, todo mundo tem um lado ali no problema ou na recomendação, seja resolvendo o problema de alguém ou tendo o problema resolvido, seja procurando uma informação e a empresa tentando mostrar o melhor dela. Como que foi viver essa panela de pressão nesses primeiros meses? Acho que num primeiro momento, principalmente referente ali às empresas, e aí acho que a Gabi e o Gustavo também depois podem comentar, existia uma preocupação muito grande, principalmente para alguns segmentos, e acho que o segmento da Gabi, aí, por ser de logística, foi mais afetado, mas era uma preocupação muito grande, justamente com essa enxurrada de problema, de eu sei que eu vou receber milhares de reclamação, eu não tenho como atender essas reclamações, porque outras coisas estavam acontecendo por trás, né? Então, a questão da jornada reduzida, a questão que teve empresa que, infelizmente, teve que reduzir o seu quadro de colaboradores, então tinha essa preocupação muito grande em conseguir segurar tudo isso, e foi onde até você comentou que a gente optou por suspender aí a reputação das empresas por uns 60 dias, para que elas pudessem se redimensionar. Por outro lado, o consumidor ele ficou assim, em pânico. Ele falou, meu Deus, eu estou comprando, está acontecendo tudo isso, eu estou com um problema porque eu tinha comprado uma viagem, eu estou com um problema porque eu tinha uma passagem de avião e agora eu não consigo mais ter informação. Eles não vão resolver o meu problema, não tem nada ainda publicamente, ainda estavam sendo elaboradas as MPs para as empresas com relação à pandemia. Então, houve esse desespero por parte do consumidor e houve essa preocupação por parte da empresa. Eu acho que as empresas elas até aceitaram melhor e, depois de um tempo, o consumidor ele começou a ficar muito mais aberto, né? Então, apesar desse desespero, dessa preocupação que ele teve naquele primeiro momento, porque ele já tinha comprado a passagem, ele sabia que o reembolso não ia acontecer, começou-se a ver um movimento no mercado de empatia mesmo, tanto
com relação às empresas, como com relação ao consumidor, que ficou mais aberto e falar, ah, tá, entendi, talvez não vai acontecer da forma como eu gostaria, da forma como eu planejei, mas eu sei que não é uma coisa que está afetando só a mim, é uma coisa que está afetando todo mundo, e é o mundo inteiro, não é só o Brasil. E adicionando um ponto, na época a gente também forneceu ferramenta gratuita, né? Para as empresas que quisessem ter as nossas ferramentas naquele período, não teria custo, etc. A gente tentou olhar para todos os lados, mas eu acho que realmente foi para nós aqui a observação do pânico, né? A gente estava no alto da montanha ali, olhando dentro do Reclame Aqui, aquilo tudo acontecendo, e a gente, ao mesmo tempo, imergindo num outro ponto, que foi a rede de apoio, que depois eu quero que você comente um pouquinho, mas vamos rodar um pouquinho aqui. Gabi, como que foi a questão... Olha só, vou botar um cenário que não sei se eu vou criar uma saia justa aqui. O volume 3 vezes maior. Aí a gente está falando da expansão do contágio, mas o cliente ali do e-commerce só crescendo, os marketplaces crescendo em entrega, os pequenos crescendo em entrega, cada hora batendo mais conhecimento de frete, eu sou desse tempo, dentro da Log, mais solicitação, mais necessidade de contratar gente, e vocês com essa preocupação toda, serviço essencial, problema sanitário, contatos internos, contato com o cliente, como que foi isso? Como que também houve a percepção do cliente que vocês estavam preocupados? Houve mudança nos tempos por causa disso? Passa um pouco esse panorama para a gente, assim. Edu, acho que saia justa foi mais no momento que a gente estava vivendo mesmo, né? Agora contar que a gente já passou, superou o desafio, eu conto até com muito orgulho, porque a gente realmente teve que crescer a equipe muito rápido. Então, a gente tinha um dimensionamento, né, que era para um tamanho, e aí foi questão de semanas, a gente teve que se dimensionar muito rápido. E a gente teve que fazer isso tudo de maneira remota, a gente nunca tinha feito. Apesar de a gente já ter a experiência do home office, a gente não tinha experiência da contratação remota. E aí a gente teve que, um pouco do que a Yara e o Guga falaram, a gente teve que remodelar os nossos treinamentos, e aí a gente teve que reforçar treinamento para dar condição para a nossa equipe entender a cultura da empresa, como é que a gente atendia, né? Porque eram pessoas que estavam vindo do mercado. Então, a gente teve primeiro esse grande desafio de aumentar o nosso time, e aí, obviamente, a gente teve esse aumento em todas as nossas células. Ali na célula de Reclame Aqui, o aumento também foi expressivo ali do nosso time, tá? E aí a gente teve que realmente reforçar os nossos atendimentos. Em termos de tempos, a gente não teve que fazer nenhum tipo de aumento, a gente conseguiu contornar, a gente conseguiu acelerar as curvas de aprendizado, eu diria, dos nossos times, para a gente conseguir manter o mesmo nível de qualidade, tempos aí para os nossos clientes, tá? Então, por isso que eu conto isso com tanto orgulho, mas foi um grande aprendizado, não necessariamente foi algo fácil, e para dividir com vocês, foi tão bem sucedido que a gente conseguiu fazer. Até contei para vocês essa semana, o nosso time de atendimento não deve voltar também para o presencial. A gente entende que a gente conseguiu provar esse modelo como modelo remoto, e a gente está falando muito aqui de clientes, e tem um ponto importantíssimo que a gente também já citou, que é o nosso time. O nosso time, a gente conseguiu deixar os clientes, né, satisfeitos, e a gente continuou, conto com muito orgulho, aumentando a nossa reputação no Reclame Aqui mesmo nesse período, porque a gente teve que, obviamente, redobrar o cuidado e tudo mais. E o nosso time a gente conseguiu manter engajado, e aí a gente declarou, inclusive, já nos últimos meses, que a gente deve, para o ano que vem, manter o time de atendimento remoto, e óbvio que a gente vai ter que ficar se reinventando aí constantemente. O remoto de hoje não vai ser como o remoto do ano que vem, porque agora a gente está vivendo uma pandemia, espero que isso acabe logo, e a gente vai ter que entender, né? A gente fala muito de hoje tem uma facilidade que estar todo mundo remoto, então, né, nas reuniões funciona, mas e quando a gente tiver parte híbrido, parte remoto? Então, é um pouco disso que a gente descobriu ao longo da pandemia. Eu consigo dividir aqui com clareza que foi um case de sucesso, mas com muitos desafios, e que para o ano que vem a gente vai continuar aprendendo, mas provavelmente com um time remoto mesmo. Legal. Guga, eu vou colocar 2 pontos. Essa questão do remoto, né, a gente está sofrendo um pouco com isso. A gente teve uma adaptação até rápida, porque a gente tinha parte do time, especialmente de tecnologia, que funcionava remoto. A gente meio que fez um copy-paste de algumas rotinas que o Agile trazia, né, e começamos a trabalhar um pouco essa visão. Mas a gente tinha uma identidade de local, né? A gente tinha o café da manhã, que as pessoas chegavam e passavam e tomavam juntas. A gente tinha uma empresa
colorida, onde as pessoas estavam trabalhando, a identidade da marca estava muito na imersão, né? E agora a gente está voltando com as reuniões mais de planejamento, e estamos nessa, não sabemos bem como é que será o nosso futuro, não. Tem o conforto do home office, né? Mas tem a necessidade do abraço, e isso a gente, brasileiro, né? A gente realmente, confesso que a gente está numa encruzilhada ainda aqui. E aí, Google, acho que você também compartilhou um pouco disso, né? Eu acho que você começou falando muito isso, dessa empresa muito de presença, né? Daquele olho no olho, daquela olhar para o lado e perguntar, eu acho que eu imagino isso. É um ponto que eu gostaria que você comentasse. E o segundo ponto, só para retornar, que eu acho que é uma coisa importante, é que o seu cliente sofreu, você falou da queda da receita, né, na companhia no primeiro, mas isso é a queda também da venda do seu cliente, né, e depois toda a necessidade que surge dele e que vocês poderiam ser um ponto de socorro, né? Então vamos abordar essas duas questões, uma do trabalho presencial, remoto, como vocês estão vivendo isso, e depois o que vocês conseguiram fazer pelo cliente. Maravilha, Edu. Então, primeiro eu acho que o nosso trabalho de atendimento, de encantamento, ele é um trabalho de servir, é um trabalho de servidão. Era tão importante, e continua sendo tão importante, o trabalho presencial desse nosso time, porque você tinha uma dinâmica de um ajudar o outro, de um servir o outro, seus colegas, né? Não só o cliente. E da mesma forma que a gente conseguia implementar vários ritos que se transformaram em tradição na nossa cultura. Como, por exemplo, o momento UAU, que alguns encantadores, né, a gente chama o nosso time de relacionamento com o cliente, as pessoas de encantadores, quando surpreendiam o cliente em um atendimento, eles faziam uma cartinha na mão, compravam um presentinho, alguma coisa para mandar para os clientes. Então, isso sempre foi muito comum, da mesma forma como também o time, nas suas respectivas mesas de atendimento, conseguia decorar da forma como quisesse. Então, também muito colorido aqui na nossa empresa. Quando a gente foi para o home office, se Deus quiser, daqui a pouco a gente já vai estar voltando presencial, essa provavelmente foi a maior dificuldade que a gente teve. Porque a gente continuou contratando gente, principalmente no ano de 2021, e pessoas que nunca conseguiram se conectar com o nosso relacionamento com o cliente da forma como a gente estava acostumado a se conectar. Então, a gente tirou algumas iniciativas para, de fato, fazer eventos trimestrais. A gente pegava um estúdio, eu e mais uma pessoa a gente apresentava, a gente convidava um cliente online também, para a gente tentar se conectar com o nosso time, e trazer muitas iniciativas semanais de engajamento. Então, cursos, workshops, também clientes para conversar, mas certamente nada frente ao que a gente faz presencialmente. Então, isso foi um dano grande na nossa operação, e se tudo dando certo, logo no ano que vem a gente já vai estar junto de novo. Falando já agora do impacto nos nossos clientes, de fato, é uma transposição. A nossa queda da receita ela é uma consequência de vários dos nossos clientes fechando a porta. E a gente dividiu em duas frentes. Primeiro, de fato, mesmo o negócio estando ruim para a gente, estava pior para os nossos clientes. A gente ainda tinha ali um caixa para servir de colchão. Então, a gente decidiu investir 30 milhões em isenções de mensalidade, em redução de taxa, para a gente fazer de alguma forma com que os lojistas conseguissem se manter vivos, né, suas lojas vivas por mais tempo. E a segunda etapa foi investir muito em produto em digitalização. Então, a gente lançou um link de pagamento, que é uma forma de você capturar uma transação à distância, em um tempo recorde de 15 dias. Para a gente, de certa forma, conseguir mostrar, olha, cliente, né, o João da padaria, através desse link de pagamento, você consegue capturar transações de crédito à distância. E olha aqui, dessa mesma forma, a gente investiu também numa empresa muito rápida esse processo, chamada MLabs, que era de gerenciamento de redes sociais. E a gente ainda deu de graça para os clientes essa ferramenta para falar, ó, melhor forma de você fazer divulgação é através das redes sociais. E aí, semanalmente, tanto no LinkedIn quanto no Facebook, a gente trazia lives para ensinar como se publicava na rede social, como se usava o MLabs, como se vendia à distância. Então, teve uma frente que foi de redução de preço, né, da nossa cobrança,
e teve uma segunda que foi de capacitação e gestão para tentar, de alguma forma, se adaptar. Isso é um negócio muito belo. Esse ano, eu visitei São Carlos, por exemplo, que estava com um lockdown ainda muito severo, e é admirável você ver o quanto o empreendedor brasileiro, que tanto é prejudicado já por altas taxas de tributo, dificuldade em conseguir mão de obra, queda na venda, inflação, como esse povo tem uma capacidade de se adaptar. Então, as lojas fechadas, todo mundo com cartaz escrito à mão, falando delivery no WhatsApp, independente de qual que era o segmento. Foi um delivery de WhatsApp de venda de perfume, de conserto de computador. Mas, assim, eu fico impressionado, isso me dá um gás para a gente trabalhar mais, para continuar servindo essas pessoas que, sem sombra de dúvida, são os verdadeiros heróis aqui do nosso país. Muito legal. Ontem a gente também viu alguns exemplos de outras companhias que fizeram isso, foram um pouco além, né? Tiveram que dar esse passo a mais para poder ajudar. E aqui no Reclame Aqui, a gente começou a ser procurado, eventualmente, e aí resolvemos estruturar isso numa ação por pessoas que precisavam comer, por pessoas que precisavam de remédio, por pessoas que estavam passando por momentos, pessoas que tinham algum tipo de fragilidade, que o fato de ficar trancado em casa estava desenvolvendo angústias e etc. E aí a gente criou aqui uma coisa chamada rede de apoio. A rede de apoio era para quê? Para apoiar. Não sei o que você precisa, você vem aqui, era como se fosse uma empresa no Reclame Aqui, você postava uma reclamação que na verdade era um pedido, e através disso a gente ia tentar encontrar alguém ou a gente mesmo para resolver isso. Como foi essa história, Ara? Você que estava lá, a gente estava aqui, teve também um trabalho de todo mundo, meio horizontal, voluntário, etc., mas você estava bem lá na linha de frente. Vou até puxar um pouquinho desse último tema que o Gustavo trouxe, mas teve uma frase que nessa pandemia ela ficou muito forte para mim. O caos, ele gera criatividade. Você já está ali no meio do problema mesmo, você tem que resolver, não tem o que fazer. E essa criatividade, eu acho que quando a gente está trazendo isso para o mundo da pandemia, trouxe uma empatia muito maior, né? Trouxe uma compaixão muito maior pelo ser humano. Então, a gente parou de enxergar as pessoas só como profissionais, como as pessoas na rua, e a gente parou um pouco, refletiu. Esse período que a gente ficou dentro de casa fez a gente olhar para dentro de si e fez a gente olhar outras situações também. O mundo, nessa era moderna, nunca enfrentou uma pandemia dessa magnitude. Quantas pessoas não foram afetadas economicamente, emocionalmente durante a pandemia? E eu acho que é muito da proposta, foi da proposta da rede de apoio. As pessoas elas começaram a procurar o Reclame Aqui para pedir ajuda, porque elas estavam pedindo ajuda, acho que de todas as formas possíveis, e a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar. Que era o nosso propósito. Nosso propósito é ajudar o mundo, mudar o mundo, ajudar pessoas. Como que a gente ia ajudar essas pessoas, a gente ainda não sabia, né, na época. Mas a gente falou, vem que a gente vai ajudar. E a gente começou a conectar essas pessoas que precisavam de ajuda com pessoas que poderiam ajudar. Com cesta básica, com remédio, com fralda. Na época, também, o mercado sofreu uma ausência e uma escassez de álcool em gel e máscara. E a gente começou a conectar essas pessoas e foi muito tocante, porque fazer o bem é bom e faz bem, como já diria o nosso mandamento, né? Então, a gente começa a se sentir melhor também e o outro se sente melhor. E eu acho que esse momento de pandemia ele serviu muito para a gente se conectar como ser humano, para a gente estender a mão para o outro e puxar o outro para cima quando a gente está para baixo. E a gente se levantar também e alguém puxar a gente de volta. E isso é muito gostoso. Legal. A gente está sempre procurando fazer mais, porque parece, eu vejo tanto na Gabriela quanto no Google essa visão de que a gente se move em direção aos problemas e desafios, a gente melhora, né? Como foi essa questão da Log? Porque a Log também é um grande empregador e um grande contratante, né, nesse segmento de entregas e etc. Quer dizer, também foi um grande gerador de oportunidades, né? E também, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de gente nova nesse segmento e tal. Como foi isso dentro da Log, nesse sentido, da Log se ver como um instrumento importante ali, além de, lógico, do apoio operacional direto, que é fazer entrega, atender o e-commerce, etc.
Boa, Edu. Realmente, a gente, como eu contei aqui, que a gente teve um crescimento expressivo, e isso impactou a empresa toda, atendimento também, eu vivi mais de perto atendimento, mas a gente teve contratações aí até massivas, né, em todo esse período, e realmente a gente vê com muito cuidado, muita responsabilidade, a gente tem um time todo de recrutamento super bom aqui para que, né, a gente pudesse adaptar os nossos processos para o que foi remoto, né. Uma coisa que eu acho que vale dizer a gente também teve muita preparação dos nossos gestores, um pouco do que o Guga falou sobre os ritos, né, então, o nosso one-on-one, né, os feedbacks, então a gente teve também um trabalho, um reforço, eu diria aqui, do nosso time de RH, né, o nosso time de people, que a gente chama, para ajudar os gestores, tanto no momento, né, de contratação, a gente teve um reforço de treinamento para a liderança, que para mim foi muito importante, tá, para poder me reentender como gestora e todo o meu time, né, em áreas de atendimento a gente tem um time de gestão super, né, parrudo, então os coordenadores, supervisores, aqui a gente toma muito cuidado para ter o número correto, né, de supervisores, e a gente aumentou o número de analistas, de atendentes, mas também no nosso time de gestão, com toda essa preocupação de a gente conseguir estar mais atento para os nossos colaboradores. E eu diria que a gente teve desafios, a gente teve que aprender, né? Então, como gestores, como é que a gente ia fazer um feedback no momento de uma pandemia? Como é que a gente ia dar um apoio que a gente ainda estava aprendendo a dar? Então, eu diria que a gente teve um apoio muito forte do nosso time de people, realmente, sessões de treinamento, conversas, a gente teve grupos de discussão entre os gestores para trazer os problemas que a gente estava vivendo e a gente se ajudar, muito nessa pegada de estamos aprendendo juntos, e a gente tem um ambiente bastante transparente para poder trazer os problemas e resolver juntos. E eu acho que toda essa mistura ajudou a gente a chegar onde a gente está, e a gente conseguiu contratar pessoas que conseguiram entender a nossa cultura, mesmo de longe, e foi o que vocês foram falando, é um desafio mesmo, né? Como é que a pessoa vai entender como é que a gente opera, como é que a pessoa vai ter o espírito do nosso atendimento. Então, os nossos gestores tiveram um papel muito importante, ainda estão tendo, né? E eu acho que foi por aí, tá? Um reforço forte de treinamento, o nosso time de pessoas, né, muito engajado para trazer pessoas que tivessem, né, próximas à nossa cultura e que a gente conseguisse manter esse clima organizacional aí fortalecido, e assim estamos. Então, acho que é isso. Hoje, como gestora, eu me sinto muito mais preparada, mas ainda tenho desafios, né? Todo dia aparece alguma coisa diferente aí da pandemia. E, como eu falei, a gente vai reinventando as nossas rotinas, os ritos, né, que a gente chama da rotina da operação, e é curioso que a gente tem os ritos do atendimento, então, os encontros frequentes do time com seus gestores e as nossas áreas de entrega, de operação, as nossas operações presenciais também adaptaram esses ritos, que a gente até foi uma inspiração para a área de atendimento, é legal contar isso, porque isso é mais do mercado de atendimento, então a gente contou que estava funcionando, e as nossas áreas, as agências, cross-dockings também adaptaram essas rotinas, então eu diria que a resposta é um reforço na gestão, apoio para os gestores, ambiente transparente, seguro, para que a gente pudesse enfrentar os problemas. Legal. A gente continua nesses desafios, né? Você disse, o nosso remoto de hoje e o do ano que vem talvez sejam coisas completamente diferentes, né? Guga, a gente também conversou um pouquinho, você contou, aqui a gente foi assim, a decisão de ir para casa. A diretoria entrou numa sala às 2h30 da tarde, saiu às 4h, resolveu que ia todo mundo para casa, porque era só o que a gente conseguia prever no momento, é que ninguém conseguia prever nada. E aí, Uber 99 para todo mundo, pega o seu computador, põe debaixo do braço, vai para casa e segunda-feira a gente se fala. Logicamente, nós estamos fazendo isso numa empresa de 200 pessoas. Eu queria que você falasse o tamanho da Stone, o tamanho do impacto, como foi isso, e depois um ponto consequente, que é a marca foi literalmente para dentro da casa das pessoas, né? Se a gente queria se considerar uma empresa próxima, tal, não, mas agora as pessoas que moravam naquela casa estavam vendo a marca acontecer, né? Aquela empresa ser executada dentro de casa. Conta para mim essa jornada até hoje, assim, daquele momento para hoje, como foi aí? Muito legal. Hoje a gente é uma empresa de 15 mil pessoas, mas lá no início de 2020 a gente tinha 6.500. Né? Então, a gente cresceu um bocado, principalmente com a aquisição da Leads. Como a gente trabalha 24/7 no relacionamento com o cliente, no dia que a gente tomou a decisão, que foi numa sexta-feira,
muita gente, tinha um grupo de pessoas que não estava trabalhando nesse dia, trabalharia no sábado e no domingo. E é difícil você não criar ali um pânico, uma movimentação forte quando você dá essa notícia. Então, a gente tentou se juntar durante algumas horas para ser o mais didático possível sobre o porquê que a gente está tomando as decisões que a gente está tomando. E aí teve um negócio que você falou logo na abertura, Edu, que é muito importante, que é isso de conseguir contextualizar o porquê que existem as empresas e cada decisões são tomadas para todo mundo. Dessa forma, a gente, no final de semana, a gente foi dedicado a entregar notebook para quem não estava na sexta-feira. Todo mundo, de fato, pegou o Uber, foi para suas casas. Depois, quem tinha necessidade de pegar cadeira, podia vir até o escritório também para pegar cadeira, para não ter muita dificuldade. Porque, no primeiro momento, a gente achava que ia durar 2 semanas, né? Está durando 2 anos. Então, muito difícil de fazer plano para algo que é completamente imprevisível. Mas quando você deixa claro quais são os fundamentos para a tomada de decisão, o teu time ele fica mais tranquilo. Porque não é sobre eu vou voltar amanhã ou não vou voltar. É sobre a gente se preocupa em primeiro lugar com a saúde das nossas pessoas. Então já ficava evidente que enquanto houvesse risco, a gente não estaria retornando para o escritório. E é interessante porque a gente teve várias histórias legais de atendimentos no qual tinha uma mãe encantadora nossa, e aí o bebê começava a chorar, e o cliente entendia. Naturalmente, acho que a primeira reação é a mãe ficar nervosa, fala assim, não. Só que tá todo mundo na mesma, tá todo mundo no mesmo barco. A Yara falou logo no início também que esse momento trouxe muito mais empatia. Então, os nossos clientes falam assim, não, tudo bem, isso é vida normal, isso é vida real. A gente permitiu... e a gente vê muitas pessoas que não tinham necessariamente um espaço para você trabalhar com tranquilidade. E beleza, faz parte, a gente vai estar aqui para apoiar. Mas certamente um outro ponto que eu vi com muita positividade foram as pessoas, as famílias, por exemplo, a minha família, conseguir ver realmente a paixão que a gente tem pelo negócio que a gente faz. Muitas vezes a gente voltava, e aí só no jantar a gente comentava, não, um dia foi super legal, fizemos isso, aquilo. Mas quando eles participavam na prática dos nossos desafios, essa conexão e esse entendimento de como que é botar o coração na ponta da esteira quando trabalha aqui na Estônia, ficou evidente para todo o resto ao nosso redor. Então isso foi muito legal, porque conseguiam abordar e explicar não só com palavras, mas com atos, com gestos, com proximidade, do porquê que eu tenho tanto amor por esse negócio, para minha família, e certamente meu time fez a mesma coisa. É muito, muito interessante, né? Tem até um vídeo que era um pouco era um meme, né? De um comentarista da CNN, que as crianças entravam pelo escritório e a mãe se atirava no chão, puxando as crianças para fora da sala. Né? Parece que a gente vivia. Ontem uma frase dita por pessoas diferentes, em 3 painéis diferentes que eu tive a oportunidade de mediar, se resume, a gente está vivendo a era da verdade. Então, quando a gente falou um pouco de reputação de marca, de branding, falou, cara, a gente vive a era da verdade, não adianta fazer propaganda de uma coisa, construir uma marca, né, de esporte e saúde se você vende um produto que não é bom para a saúde. Então, isso está muito claro, não adianta você se colocar como uma empresa que entrega rápido se você não entregar rápido, não adianta você falar que atende no quarto toque, é isso, Guga? E aí não conseguia atender. Então, acho que isso tudo está em xeque o tempo todo. E o Reclame Aqui, mais ainda, né? Porque quem é você que fala sobre a reputação das outras marcas? Quem é você? Então, a gente desde sempre esteve no Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui também recebe reclamações no Reclame Aqui. Então, estamos lutando pelo RA1000, gente. A gente já chegar, né, Yara? A gente estava falando isso. Vamos chegar. É uma insanidade. Não tem um RA1000, Edu? A gente não tem. A gente não tem, mas estamos ali, ó. A gente teve, acho que 5 anos atrás, não conseguimos. E eu vou falar uma coisa, que aí eu acho que entra nesse contexto, que depois eu vou entregar para a Yara comentar se é do estilo sim, não, você está louco, que é, o Reclame Aqui, ele era um tanto, e ainda ele é controverso para alguns segmentos ou até para algumas marcas. Mas ele era mais.
E o ano passado nós fomos o aparador de toda a crise. Então, quando desmoronou o sistema em março e abril, a maior reclamação, mais da metade das reclamações que entravam no Reclame Aqui, diziam que era por mau atendimento, porque não estavam conseguindo falar com as marcas. Ou seja, o problema de capacity. Aumentou demais o número de problemas, diminuíram as pessoas, ou elas estão em processo de transição para home office, as áreas de atendimento diminuem produtividade, foi um caos. E o consumidor usou o Reclame Aqui como um ponto de segurança. Bom, pelo menos eu pus a minha reclamação lá no Reclame Aqui. E isso mostrou porque também algumas marcas que a gente conversou diminuiu o número de ações na justiça vindas desse período, aquelas que responderam o Reclame Aqui. Então a gente virou um pouco o colchão assim. Nesse momento a gente muda de imagem. Assim, o Reclame Aqui muda de imagem. E isso está refletindo inclusive no próprio índice do Reclame Aqui, porque obviamente as nossas piores notas no Reclame Aqui vinham das empresas que não concordavam com a nossa existência, então é difícil ter uma nota boa quando isso acontece. E eu vi isso começar a melhorar, começar a ver isso que a gente, há 4 anos, criou esse evento para isso, o Trust, que plantar confiança nas pessoas é a coisa mais importante que tem numa relação comercial, seja ela como for, porque ela permite o erro, né? E confiança exige transparência, retidão, ética, constância, né? E performance, como o Gustavo Borges falou aqui no começo, exige persistência, né? Ato contínuo de melhoria. Eu estou viajando, Yara, ou vocês que estão lá sentindo no chão isso? Eu estou na opção A, sim, não, ou nada a ver, nem vem nesse caminho? É que eu acho que assim, esse movimento, ele começa, acho que desde um pouco antes da pandemia, né? Essa mudança, não é nenhuma mudança de posicionamento do Reclame Aqui, mas uma mudança em como a gente é visto, né? Nessa questão de realmente querer ajudar as marcas, querer a contribuir ali no atendimento, querer ganhar e comemorar cada décimo que as empresas ganham de reputação. Então, e eu acho que a pandemia ela só reforçou esse trabalho que ela vem sendo construído há muitos anos. E apesar de tudo isso, as empresas elas conseguiram também, né, depois de resolver os problemas de capacity, a gente também teve problemas de capacity, a gente também se deparou naquele momento, mas quando a gente começa a nadar e começa a sair, e o consumidor também tem esse outro lado, tem essa empatia, então ele fala, bom, não sou só eu que estou com problema, minha reclamação ela está no Reclame Aqui, cedo ou tarde alguém vai me responder, porque eu tenho um indicador de resposta, e não adianta também eu entrar na justiça, que tem mais 300, talvez, entrando, e eu vou levar 10 anos para resolver o meu problema efetivamente. Então, essa mudança de comportamento ela já vem acontecendo há alguns anos, e a pandemia ela reforçou isso, ela assegurou isso com mais firmeza. Gabriela, eu não vou pedir para você elogiar a gente não, tá? Fica tranquilo. Eu queria saber se há essa mesma percepção do lado do seu cliente, né? E também se mudou a percepção ou aumentou a importância dessas áreas de relacionamento com os clientes, gestão de crise dentro da Log. Não, com certeza, Edu, assim, é fato. E eu acho que o Reclame Aqui, ele trouxe para a gente aqui na Log também muito aprendizado, tá? O tipo de reclamação, a forma, né, que o cliente já chega ali. Então, a gente foi aprendendo muita coisa. Eu diria que o que a gente vem fazendo e a gente continuou fazendo na pandemia foi, a gente criou uma célula de Reclame Aqui na nossa operação, que hoje é uma célula bastante parruda, muito preparada, e a gente foi entendendo algumas coisas. Então, não é necessariamente elogio, mas é o aprendizado que a gente tira dessa célula e que a gente leva para o resto da operação. Então, para dividir até aqui com vocês, a gente está chegando no RA1000, não chegamos lá ainda, mas a gente está com uma reputação crescente, assim, dá muito orgulho de contar toda a história aqui do que a gente construiu junto com o Reclame Aqui. Mas um exemplo, né? Quando o cliente chega no Reclame Aqui, provavelmente ele já buscou a gente em outros canais, tem um nível de insatisfação ali que a gente precisa entender. Então, o que a gente fez, o que a gente começou a aprender era,
a gente precisa falar com esse cliente, entendendo todo o histórico dele, né? Não adianta a gente chegar na reclamação só com o conteúdo que está ali e tentar já entrar em contato com ele para resolver o problema. E essa boa prática que a gente aprendeu ali, a gente aplicou em todos os nossos outros canais. As práticas que a gente aprendeu no Reclame Aqui, a gente, por exemplo, praticamente clonou para o que a gente faz hoje em redes sociais. E durante a pandemia, obviamente, tudo isso ficou muito mais quente, a gente teve um aumento dos volumes de entregas e logo também dos volumes nos nossos canais, e aconteceu também no Reclame, aconteceu em redes sociais. Então, o que dá para dividir aqui, eu acho que é muito nesse sentido. A gente não teve necessariamente mudanças de motivos de contato, de tipos de reclamação, tá, na pandemia. Claro que tinha algumas coisas específicas, mas a gente logo se adaptou. Um exemplo, no começo do protocolo, a gente teve que fazer adaptação para que não houvesse mais o contato físico, mas o que eu acho que vale dividir a gente teve os aumentos de volume, a gente logo se adaptou, mas a gente usou esse aprendizado do Reclame Aqui para todos os nossos canais, então é uma coisa que vai se retroalimentando dos canais para o Reclame Aqui, do Reclame Aqui para os outros canais. Ele é um canal que tem suas particularidades e que dá para a gente aprender muito, nosso time está sempre muito atento, então... de alguma forma tem sim um elogio aí, porque é um trabalho que a gente vai construindo juntos e também tem muita parceria do time aí para a gente entender como melhorar a cada dia, né? Legal. Guga, a gente sabe que aí na Estônia, atendimento sempre foi central, ficou claro pelo que você falou. Depois desse período todo de pandemia, isso aumentou, quer dizer, a importância, a intensidade. E fala um pouquinho o que é Missão Brasil, Todos pela Razão. Estou vendo um monte de coisa aí atrás de você, eu quero perguntar. Uhum. Não, eu botei aqui um pouquinho para transmitir qual que é o nosso propósito, né? Mas o time sempre foi muito focado, que primeiro a gente tem um mantra que faz parte dos nossos valores, que o cliente ele é a razão. Então, toda decisão tem que estar centrada no cliente. E apesar de ser muito fácil de falar, a gente pondera isso diariamente para que seja não só algo que bote escrito na parede, que seja praticado. E Missão Brasil também porque tem você falou no início do seu propósito, e a gente trabalhar em um negócio só para ter um retorno financeiro, eu acho que é um desperdício de vida. A gente tem que trabalhar em alguma coisa que a gente acredite. E, para mim, eu me sinto muito feliz trabalhando em algo que eu acredito que consegue mudar o Brasil. Então, a gente fala Missão Brasil tanto para a gente conseguir fazer uma expansão para atender todos os lojistas do nosso país, mas também pelo nosso país. E sim, com a pandemia a gente viu que tinha uma diferença, como eu falei antes, a gente sofria para conseguir botar em prática os nossos ritos, se conectar. Então a gente tomou uma decisão que, mesmo sabendo que várias empresas vão para o modelo de home office, vão para o modelo híbrido, que aumentou a competição, né? Agora você tem empregadores do mundo inteiro que podem contratar pessoas aqui do Rio de Janeiro. A gente tomou uma decisão que, para o nosso cliente, de novo, a nossa razão, é mais importante que a gente esteja unido e centralizado. Então, a gente vai, de fato, voltar todo mundo presencial. Mas a gente valorizou mais ainda, de fato, o deslocamento para o trabalho, o conforto do nosso time. Então, a gente está tomando decisões de abrir escritórios aqui na cidade que sejam mais próximos aonde o nosso time tem uma maior concentração de residência, para, de certa forma, conseguir trazer uma maior praticidade, mas sem perder aquele negócio de estar junto, que no final das contas é melhor para a satisfação do nosso cliente. Muito legal, gente. Nosso tempo se esgotou aqui. Eu queria agradecer o Guga, a Gabriela, a Yara por ter estado aqui com a gente. Eu acho que fica a lição de quando a gente cuida de gente, e quando a gente tem propósito, a gente transpassa as dificuldades e sai fortalecido, a gente consegue criar e inventar mais, mesmo no meio de tanta pressão. Obrigado, gente. Bom, Edu, quero agradecer bastante o Edu, Yara, o pessoal que participou. A gente tem pedir a liberação ali do nosso diretor para uma pergunta para vocês, rapidinho, Edu, Yara. Seguinte, é uma pergunta geral, Edu, aí ver como é que vocês ficam melhor para responder. Contar um caso específico, sempre tem aquela coisa que a gente... conta uma história, a gente vai para casa e lembra de outra, né? Mas a primeira que vem na cabeça, de atendimento envolvendo um problema de um cliente relacionado à pandemia.
Vocês têm alguma história para contar? Vamos lá, todo mundo, hein? 30 segundos, um minuto. Um minutinho para cada um falar, vai. Acho que envolvendo a pandemia, o que mais afetou assim o Reclame Aqui, vou contar um caso da rede de apoio, tá? Que foi um caso que eu mesma atendi. Era uma pessoa que estava desenvolvendo, já tinha desenvolvido problemas de ansiedade, de depressão, e aquele primeiro momento de quarentena, que ninguém ia saber quanto tempo ia durar, por quanto tempo vamos ficar em casa, e não tinha condições financeiras para os remédios, e os remédios eram assim uma parte muito, muito, muito forte desse tratamento. E aí depois a gente conseguiu, né, as medicações que ela precisava, entregamos, e ela mandou um vídeo de agradecimento. Esse vídeo, eu lembro até hoje, tocou no fundo da minha alma, eu nunca vou esquecer o nome dessa pessoa. E como esses problemas são tão marcantes para a gente, como essas pessoas elas são tão marcantes. Então, quando eu falo que o caos ele gera criatividade, sim, vai aparecer aquela história que você não vai saber. Não tem uma receitinha de bolo, uma fórmula mágica para você lidar com aquele problema. É você olhar para aquele problema e olhar para aquele problema com compaixão, com empatia, independente de ser um problema decorrente da pandemia, de ser um consumidor afetado pela pandemia ou qualquer outro problema que ele tenha. Muito bom. Legal. Gabriela, puxa uma história aí das suas fichas. Boa. Estava pensando aqui, né? Datas comemorativas para a gente aqui na Log, e acho que para muitas empresas são sensíveis, né? Então, eu estava lembrando aqui de um caso do Dia dos Pais, né? Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, a gente está entregando os presentes para as pessoas. E aí, na pandemia, a gente teve um caso icônico aí, né? Enfim, de um filho querendo entregar o pacote de presente, né? Para o pai, e a gente teve um atraso nessa entrega. Então, o filho acionou a gente assim, com realmente uma necessidade de fazer aquela entrega acontecer até o Dia dos Pais, para que ele pudesse fazer a surpresa para o pai, enfim, pudesse agradar aí, porque ele não viu o pai dele há muitos meses, e assim a gente conseguiu fazer. Então, o nosso time entrou em ação, a gente conseguiu fazer até o que a gente chama de uma entrega dedicada para aquele caso, a gente acompanhou a entrega até o final, para garantir que o Dia dos Pais teria, né, esse presente. Então, são histórias assim, né? Então a gente é parte também dessas datas comemorativas aí do pessoal. Foi muito bom a gente conseguir ajudar. É legal, Gabriela, você falar isso, que eu lembrei, Edu, de uma reportagem que eu fiz no Dia das Mães, inclusive com a Log, com uma parceria, acho que com o Mercadão das Flores. O Mercadão das Flores aqui em São Paulo, que ia inaugurar, e a gente pegou mesmo uma mãe que não via a filha há semanas, há meses. E aí a gente acompanhou o profissional da Log, desde o Mercadão até a casa da mãe. Foi super emocionante, porque a gente conversou, a gente conheceu a história, não só a história de plano de fundo da mãe, do relacionamento com a filha, mas daquele entregador, o quanto que ele ficou emocionado, o quanto que esse sentimento de, não sei se a Gabriela falou isso, de herói, ele estava... E acredito que vários outros entregadores sentiram isso, né? A gente acabou conhecendo esses personagens que estão todo dia do nosso lado. Tem uma pergunta específica para você, rapidinho. Deixa o Guga puxar uma historinha aí para a gente também. Era para ele, pode falar. Boa, a história tem várias, mas eu vou contar, acho que a que mais me marcou. Foi dezembro do ano passado. A gente teve um período, um pouco antes do Natal, que a gente teve uma intermitência para fazer transação no nosso cartão da nossa conta. E um cliente de Santiago, do Rio Grande do Sul, região sul do Rio Grande do Sul, entrou no Reclame Aqui e fez uma reclamação dizendo: por culpa de vocês, eu vou perder uma consulta médica que eu tenho marcado há 6 meses. E o nosso time, assim, eu tenho uma paixão pelo nosso time do Reclame Aqui, queria até mandar um beijo para eles, acho que eles estão assistindo. Turma muito boa e muito sensata, empática com o cliente. A gente ficou realmente... Já estamos vivendo um momento difícil, pandemia. Agora, por uma culpa nossa, o cliente ele vai perder um atendimento médico, né? E aí a gente falou com o cliente, isso já era tarde da noite, ele disse que não tinha conseguido comprar passagem de ônibus. A gente entrou na rodoviária de Santiago pela internet, não tinha mais ônibus, todo o time se dividiu, cada um ligando para um ponto de táxi de Santiago, encontrei assim, pouquíssimos na internet. A gente ligou para a locadora de carro também, conseguimos arranjar um carro para ele, isso já era 11 da noite. Liguei para o cliente, falei: desculpa, preciso te ligar. Ele falou o seguinte: cara, por que você está fazendo isso? Assim, vocês ganham com isso? Eu falei: a gente não pode de jeito nenhum deixar de te atender.
E ele conseguiu, no dia seguinte, pegar o carro, acho que eram 6 horas até Porto Alegre, e ir para a consulta dele. Então, essa, sem sombra de dúvida, foi a história mais marcante que envolveu a união do nosso time, fora do horário de trabalho, com um propósito maior, que não era obrigação, mas que a gente se sentia responsável. Né? Quando você tem esse sentimento de pertencimento para um negócio, todo mundo é responsável para resolver os problemas da empresa. É isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, da Stone. Muito obrigado, Gabriela, da Log, Yara. Obrigada a vocês. Obrigado por compartilhar com a gente as histórias. Muita gente mandou mensagem para vocês. A gente deve ler ao longo do dia. E agradeço. Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo. Esse painel foi incrível, muito inspirador também. Tenho certeza que muita gente se identificou.